Então, agora eu vou falar um pouco sobre alguns sobre projetos que estão em andamento, que são financiados, apoiados por agência de fomento. O primeiro deles é um projeto suportado pela FAPESP, sobre competências do gerente de TI, ou do CIO. Né? A ideia do trabalho é analisar a relação entre as características da organização e o perfil desse gerente. Né? Assim como a TI não é igualmente importante para todas as empresas, é razoável supor também que o perfil desejado ou adequado do gerente também varie. E aparece aqui como variável interveniente, ou moderadora dessa relação, que é a gestão da capacidade de TI, que é um tema que me interessa, né, de pesquisa. Vocês viram, né, agora há pouco a apresentação do Henrique, né, que também toca nesse assunto de capacidade de TI. Isso está sendo moderada por esses, ou representada, né, esses construtos, esses três construtos, principalmente por esses modelos, né, o grid do McFarlane e do Nolan. Aqui é uma síntese de alguns trabalhos sobre capacidade de TI, publicada em 2015 ou 14, agora me esqueci, um trabalho que foi feito junto com a Catalina Ramírez, né, uma ex-aluna de doutorado, acabou o doutorado no começo desse ano. E aqui o perfil do gerente de TI também, uma compilação de vários trabalhos, principalmente o do Pepper. Bom, esse projeto ele tem um lado, usa uma abordagem mista de pesquisa, né, quantitativa e qualitativa. Bom, o outro projeto que eu queria falar é esse com os recursos da British Academy, em parceria com a Universidade de Loughborough, na Inglaterra, e analisa aqui a relação entre a capacidade de TI e a agilidade organizacional. E tem aqui como variáveis ou elementos condicionantes ou moderadores dessa relação as características organizacionais. Bom, esse projeto, na verdade, ele é mais assim um pretexto para outras coisas que a gente quer fazer. Né? Primeiro é estabelecer uma relação com uma instituição, uma outra instituição estrangeira, né, que, no caso, é a Universidade de Loughborough. Por isso que ele conseguiu o apoio da British Academy através do Newton Fund. Né? Então, acabou, vamos dizer assim, servindo como um primeiro passo, né, numa relação que a gente espera que seja muito mais longa e duradoura. Uma outra característica também desse projeto é que ele usa um paradigma de pesquisa não positivista, né, que é a nossa tradição aqui. Não nossa tradição aqui no departamento, mas acho que é a nossa tradição aqui no Brasil. Né? E, talvez por influência mais da academia, da universidade norte-americana. E, ao contrário, né, as escolas europeias tendem a trabalhar, ou pelo menos em termos relativos, né, mais com outros tipos de abordagem, como a abordagem interpretativa, e esse projeto caminha nesse sentido. Então, ele também tem esse mérito de uma aprendizagem, uma transferência de conhecimento e experiência usando esse outro paradigma de pesquisa. Tá, okay? Nesse sentido, né, também de uma aprendizagem nesse paradigma e também da relação com uma instituição estrangeira, no final de novembro, começo de dezembro, né, nessa semana de virada de mês, o professor Crispin estará aqui no Brasil, né, ele vai, dentro do escopo desse projeto, e vai realizar 2 seminários aqui no Departamento de Engenharia de Produção. Um deles é sobre metodologia de pesquisa qualitativa. E aí isso vai ser divulgado oportunamente. Tá, okay? As principais perguntas, né, como que a cultura, pessoas e processos combinados levam uma capacidade superior da TI. Então, isso né, essa ideia, né, de que o significado das coisas tem a ver com o contexto
em que elas estão, né? Vamos dizer assim, é a ideia, é o ponto de partida da abordagem interpretativa, né? Tem um exemplo que eu li um livro que é o seguinte: você vê duas pessoas conversando num bar e uma pergunta para a outra: você viu o jogo de futebol de ontem, né? O que significa isso? Do que eles estão falando? Bom, depende do local. Se você estiver em Manchester, quer dizer uma coisa; se você estiver em Detroit, quer dizer outra completamente diferente, né? Por isso que essa questão da cultura, das pessoas e dos processos determinam, né, o que e como a capacidade de TI se manifesta. Especificamente, aqui, nesse caso, a gente está procurando a relação entre a capacidade e a agilidade organizacional, né? A ideia é que as empresas não vendem TI, né? Elas vendem produtos, serviços, e a TI é uma ferramenta pela qual esses processos de marketing financeiros, de produção, de prestação de serviços, de pós-venda, por exemplo, tornam ela melhor ou mais competitiva. A ideia de agilidade organizacional é algo que permeia todos esses processos, né? É a agilidade organizacional que torna os processos de análise de crédito, de contas a pagar, contas a receber, de compras, de distribuição, de produção, de desenvolvimento de produtos mais eficientes e eficazes. A agilidade organizacional, então, nesse modelo, tem duas dimensões. Uma que é uma capacidade de percepção, né? As coisas mudaram, e a outra dimensão é a capacidade de reação, né? Percebendo que alguma coisa não é mais o que era, eu altero os processos ou medidas internas em função disso. Tá, ok? Bom, esses são os dois projetos, né, que a gente tem em andamento. E é isso. Então, passo então agora para a próxima sessão, que é as das teses e dissertações concluídas, né? Vai ser na sequência o Macir, o Eduardo Margara e o André Machado. São três teses de doutorado desenvolvidas aqui. E aí cada apresentação agora vai ter 15 minutos, tá ok?